Existe uma prisão que não tem grades, não tem muros, não tem guardas. E ainda assim, milhões de pessoas passam a vida inteira trancadas dentro dela. Acordam todos os dias às 5 da manhã, vestem o uniforme invisível da obediência, saem de casa antes do sol nascer e voltam quando ele já se pôs. Trabalham 40, 50, 60 anos e morrem pobres. Morrem cansados. Morrem se perguntando onde foi parar o tempo. Onde ficou a promessa de que trabalho duro traz recompensa? A verdade? Cruel. Eles nunca souberam a diferença entre trabalhar e construir riqueza. Porque veja bem, existe uma mentira que foi plantada profundamente na mente coletiva. Uma mentira repetida por gerações, passada de pai para filho, como se fosse um mandamento sagrado. Trabalhe duro e você terá sucesso. Mas Napoleon Hill, ao estudar mais de 500 milionários ao longo de 20 anos, descobriu algo que destroçou essa ilusão. Trabalho duro, por si só, nunca criou riqueza. Nunca. O mundo está cheio de pessoas que trabalham até a exaustão e continuam quebradas. O pedreiro que constrói mansões dorme numa casa de 2 cômodos. A faxineira que limpa escritórios de luxo pega 3 ônibus para voltar para casa. E o operário que monta carros importados vai a pé. Então, o que separa aqueles que prosperam daqueles que apenas sobrevivem? A resposta vai doer, vai incomodar, mas precisa ser dita. Não é o quanto você trabalha, é o que você pensa enquanto trabalha. A riqueza começa na mente, e a pobreza também. Hill descobriu que os milionários que ele estudou tinham algo em comum. Algo que não podia ser visto, tocado ou pesado, mas que moldava absolutamente tudo. Eles possuíam uma imagem mental clara, vívida, ardente do que queriam alcançar. Eles viam a riqueza antes dela existir. Sentiam o sucesso antes de conquistá-lo. E essa visão interior se tornava um imã tão poderoso que reorganizava toda a realidade ao redor deles. Enquanto isso, a maioria das pessoas passa a vida reagindo. Reagindo ao despertador, reagindo ao chefe, reagindo às contas, reagindo ao medo. Vivem no modo sobrevivência, sem nunca perguntar: para onde estou indo? Eles trocam tempo por dinheiro, e quando o tempo acaba, percebem que o dinheiro nunca foi suficiente. Porque ninguém lhes ensinou a verdade mais libertadora de todas. Você não foi feito para servir ao dinheiro. O dinheiro foi feito para servir a você, mas ele só obedece àqueles que sabem comandá-lo. E comandar dinheiro exige algo que a maioria das pessoas jamais desenvolveu: domínio mental. Aqui está a primeira verdade prática que pode mudar tudo. Escreva todos os dias em um caderno a quantia exata que você deseja ganhar e a data limite para isso acontecer. Não um valor vago. Não quero ser rico. Seja brutal consigo mesmo. Coloque números reais. Depois, descreva o que você está disposto a oferecer em troca, menos porque o universo não dá nada de graça, mas troca tudo com quem tem algo valioso a oferecer. Leia isso em voz alta ao acordar e antes de dormir. Sinta o peso dessa declaração. Essa prática simples ativa algo dentro de você que a maioria nunca acessa. O poder da definição clara. A mente não pode buscar o que não consegue enxergar. Mas por que isso funciona? Por que alguns prosperam enquanto outros tropeçam? Por que os prósperos entenderam que pobreza não é falta de dinheiro? Pobreza é falta de visão, é falta de fé em si mesmo. É a crença silenciosa, corrosiva, de que não sou bom o suficiente. Não nasci para isso. Pessoas como eu não ficam ricas. Essas crenças são como correntes invisíveis. Boque ene uasube. Mas elas te seguram no chão, enquanto outros voam. E o pior, você mesmo forjou essas correntes. Com cada pensamento de medo, com cada desculpa, com cada vez que disse: não posso, você se aprisionou. Andrew Carnegie começou como um menino pobre, imigrante, trabalhando numa fábrica de algodão por $1,20 por semana. Mas ele tinha algo que o dinheiro não podia comprar: a recusa absoluta de aceitar a pobreza como destino. Ele decidiu que seria rico, não como desejo, mas como decreto. E essa decisão o transformou. Porque decisão verdadeira
não é esperança. Decisão é o momento em que você corta todas as outras opções e diz: não há plano B. Ou eu conquisto isso, ou morro tentando. E quando você decide assim, algo no universo se move. Mas a maioria nunca decide. A maioria apenas deseja. E desejo sem decisão é fantasia. É conversa de bar. É um dia eu vou que nunca chega. Você precisa entender. O universo não responde a desejos. O universo responde à convicção. Ele responde àqueles que queimam as pontes, que se comprometem de forma tão total que não existe mais volta. Quando você realmente decide, você começa a ver oportunidades que sempre estiveram lá, mas eram invisíveis para os olhos da dúvida. E aqui está a segunda verdade prática. Identifique 3 pessoas que já alcançaram o que você deseja. Estudas obsessivamente. Não de forma passiva. Leia suas biografias. Assista suas entrevistas. Entenda como pensam, como decidem, como reagem ao fracasso. Porque você não precisa reinventar a roda. Você precisa modelar o sucesso. A grandeza deixa pistas. E quem é sábio, a segue. Agora, escute com atenção. Porque isso vai contra tudo que te ensinaram. Você não fica rico economizando centavos. Você fica rico investindo em si mesmo. A pessoa pobre guarda dinheiro por medo de perdê-lo. A pessoa rica investe em conhecimento, em habilidades, em relacionamentos, porque sabe que a verdadeira riqueza vem de dentro. Um livro pode mudar sua vida. Um curso pode desbloquear um talento escondido. Uma conexão pode abrir portas que você nem sabia que existiam. Mas isso exige coragem. Exige apostar em você quando ninguém mais aposta. E é aqui que a maioria desiste. Porque o caminho da riqueza não é linear. Não é seguro, não é confortável. Haverá dias em que você vai questionar tudo. Dias em que o medo vai sussurrar: você está enganado. Volte para a segurança. Volte para o salário fixo. Volte para a mediocridade. E nesse momento crucial, você precisa lembrar por que começou. Você precisa revisitar a visão. Você precisa sentir no fundo do peito o futuro que você decidiu criar. Existe uma prisão que não tem grades, não tem muros, não tem guardas. E ainda assim, milhões de pessoas passam a vida inteira trancadas dentro dela. Acordam todos os dias às 5 da manhã. Vestem o uniforme invisível da obediência. Saem de casa antes do sol nascer. E voltam quando ele já se pôs. Trabalham 40, 50, 60 anos e morrem pobres. Morrem cansados. Morrem se perguntando onde foi parar o tempo. Onde ficou a promessa de que trabalho duro traz recompensa? A verdade cruel. Eles nunca souberam a diferença entre trabalhar e construir riqueza. Porque veja bem, existe uma mentira que foi plantada profundamente na mente coletiva. Uma mentira repetida por gerações, passada de pai para filho, como se fosse um mandamento sagrado. Trabalhe duro e você terá sucesso. Mas Napoleon Hill, ao estudar mais de 500 milionários ao longo de 20 anos, descobriu algo que destroçou essa ilusão. Trabalho duro, por si só, nunca criou riqueza. Nunca. O mundo está cheio de pessoas que trabalham até a exaustão e continuam quebradas. O pedreiro que constrói mansões dorme numa casa de 2 cômodos. A faxineira que limpa escritórios de luxo pega 3 ônibus para voltar para casa. E o operário que monta carros importados vai a pé. Então, o que separa aqueles que prosperam daqueles que apenas sobrevivem? A resposta vai doer, vai incomodar, mas precisa ser dita. Não é o quanto você trabalha, é o que você pensa enquanto trabalha. A riqueza começa na mente, e a pobreza também. Hill descobriu que os milionários que ele estudou tinham algo em comum. Algo que não podia ser visto, tocado ou pesado, mas que moldava absolutamente tudo. Eles possuíam uma imagem mental clara, vívida, ardente do que queriam alcançar. Eles viam a riqueza antes dela existir. Sentiam o sucesso antes de conquistá-lo. E essa visão interior se tornava um ímã tão poderoso que reorganizava toda a realidade ao redor deles. Enquanto isso, a maioria das pessoas passa a vida reagindo ao despertador.
reagindo ao chefe, reagindo às contas, reagindo ao medo. Vivem no modo sobrevivência, sem nunca perguntar: para onde estou indo? Eles trocam tempo por dinheiro, e quando o tempo acaba, percebem que o dinheiro nunca foi suficiente, porque ninguém lhes ensinou a verdade mais libertadora de todas. Você não foi feito para servir ao dinheiro. O dinheiro foi feito para servir a você, mas ele só obedece àqueles que sabem comandá-lo. E comandar dinheiro exige algo que a maioria das pessoas jamais desenvolveu: domínio mental. Aqui está a primeira verdade prática que pode mudar tudo. Escreva todos os dias em um caderno a quantia exata que você deseja ganhar e a data limite para isso acontecer. Não um valor vago. Não quero ser rico. Seja brutal consigo mesmo. Coloque números reais. Depois, descreva o que você está disposto a oferecer em troca, menos porque o universo não dá nada de graça, mas troca tudo com quem tem algo valioso a oferecer. Leia isso em voz alta ao acordar e antes de dormir. Sinta o peso dessa declaração. Essa prática simples ativa algo dentro de você que a maioria nunca acessa: o poder da definição clara. A mente não pode buscar o que não consegue enxergar. Mas por que isso funciona? Por que alguns prosperam enquanto outros tropeçam? Porque os prósperos entenderam que pobreza não é falta de dinheiro. Pobreza é falta de visão, é falta de fé em si mesmo. É a crença silenciosa, corrosiva, de que não sou bom o suficiente. Não nasci para isso. Pessoas como eu não ficam ricas. Essas crenças são como correntes invisíveis. Boque ene uasube. Mas elas te seguram no chão, enquanto outros voam. E o pior, você mesmo forjou essas correntes. Com cada pensamento de medo, com cada desculpa, com cada vez que disse: não posso, você se aprisionou. Andrew Carnegie começou como um menino pobre, imigrante, trabalhando numa fábrica de algodão por $1,20 por semana. Mas ele tinha algo que o dinheiro não podia comprar: a recusa absoluta de aceitar a pobreza como destino. Ele decidiu que seria rico, não como desejo, mas como decreto. E essa decisão o transformou. Porque decisão verdadeira não é esperança. Decisão é o momento em que você corta todas as outras opções e diz: não há plano B. Ou eu conquisto isso, ou morro tentando. E quando você decide assim, algo no universo se move. Mas a maioria nunca decide. A maioria apenas deseja. E desejo sem decisão é fantasia. É conversa de bar. É um dia eu vou que nunca chega. Você precisa entender: o universo não responde a desejos. O universo responde à convicção. Ele responde àqueles que queimam as pontes, que se comprometem de forma tão total que não existe mais volta. Quando você realmente decide, você começa a ver oportunidades que sempre estiveram lá, mas eram invisíveis para os olhos da dúvida. E aqui está a segunda verdade prática. Identifique 3 pessoas que já alcançaram o que você deseja. Estuda-as obsessivamente, não de forma passiva. Leia suas biografias, assista às suas entrevistas, entenda como pensam, como decidem, como reagem ao fracasso. Porque você não precisa reinventar a roda, você precisa modelar o sucesso. A grandeza deixa pistas, e quem é sábio a segue. Agora, escute com atenção, porque isso vai contra tudo que te ensinaram. Você não fica rico economizando centavos. Você fica rico investindo em si mesmo. A pessoa pobre guarda dinheiro por medo de perdê-lo. A pessoa rica investe em conhecimento, em habilidades, em relacionamentos, porque sabe que a verdadeira riqueza vem de dentro. Um livro pode mudar sua vida. Um curso pode desbloquear um talento escondido. Uma conexão pode abrir portas que você nem sabia que existiam. Mas isso exige coragem. Exige apostar em você quando ninguém mais aposta. E é aqui que a maioria desiste. Porque o caminho da riqueza não é linear. Não é seguro, não é confortável. Haverá dias em que você vai questionar tudo. Dias em que o medo vai sussurrar: você está enganado. Volte para a segurança. Volte para o salário fixo. Volte para a mediocridade. E nesse momento,
Nesse momento crucial, você precisa lembrar por que começou. Você precisa revisitar a visão. Você precisa sentir no fundo do peito o futuro que você decidiu criar. Se esta mensagem despertou algo dentro de você, então honre esse despertar. Inscreva-se neste canal e deixe seu like. Assim você está sinalizando ao universo que você está pronto para receber mais verdades como essas. Cada gesto consciente é uma oração respondida. E quando você age com intenção, o universo conspira a seu favor. Você não está apenas apoiando esse canal. Você está declarando: eu escolho crescer, e essa escolha muda absolutamente tudo.